Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um evangelho. Mas, gente, preciso ser sincero com vocês. Caiu um mundo de chuva aqui perto de casa e as coisas estão meio estremecidas na internet aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá a situação aí? Mandem aí no Tô te chat, ouvindo por favor. sim. Ó. O Reinaldo está aqui com a gente já, dando boa noite. Oi, Reinaldo. Eu vou dando boa noite para vocês, pessoal. Enquanto isso, vocês me dizem como é que tá a transmissão aí. Se está muito tremida, se está falhada. Porque a coisa aqui Thales, não foi fácil. pelo celular tá funcionando, viu, Thales? Tá bem direitinho. Tá? Tá assistindo aí? Então é isso. Boa noite para a Elka. Também oi, Elka, tudo bem? Fala, Domênica, tá aqui com a gente também, boa noite. Dona Alda, seu Francisco já estão aqui com a gente também, boa noite. Alguém deu boa noite pelo Núcleo Espírita, que eu não sei quem é, pode ser o Badaró, pode ser Não, foi a foi o André. Silvana. Fui eu. Ah, foi Fui eu. você, o André. Então. Ih, Elka, baixo, som baixo, aí, peraí. Deixa eu ajusto o som aqui, Elka, para você. Peraí. Não, mas o volume tá no máximo para mim aqui, Elquinha. Você vai ter que ver se aumenta o volume aí, viu? Alô, 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 alô. Ó, tá no máximo aqui. Então, aqui tá bem. Vai ter acho que Deixa eu ver pode aqui. aumentar lá mesmo. Melhorou, Elka? Vê se melhorou. Vê se não tá estourando agora. Agora tá Botei no estourando um manual pouquinho, aqui. cara. Tá estourando, né? Eu vou abaixar um pouquinho, peraí. Boa noite, Sil. Boa noite, Lúcia. Ivete, Boa. Edna, todos boa noite. Melhorou, gente? Vê como é que tá o microfone aí, se ainda tá baixo. Edna tá aqui com a gente. Ivete. Lúcia. Silvana. Ó, o Clóvis tá aí. Gente, qualquer coisa eu dou uma ajustadinha aqui. Eu geralmente eu deixo no automático, como eu faço todo domingo. Mas se tá ruim, a gente bota no manual e ajusta aqui. Bom, Andrezão, você vai fazer a abertura? Opa, deixar que eu faço, gente. Então manda ver. Ó, a Glaucia tá aqui com a gente também. Vamos ver. Ó, Ah, o Cláudio já boa falou que noite o para som tá você, bom. Glaucia. Eu dei uma ajustadinha aqui, devia estar alguma coisinha. Rogério Viviane tá aqui com a gente também. Michele Delgado também tá aqui. Toda a turma do Reinaldo tá por aqui. Então é isso, gente. Aqui, geralmente esse evangelho geralmente é na quarta-feira, é no centro, é ao vivo, tem o pessoal que acompanha sempre online, né? Mas geralmente é ao vivo. Mas hoje, como é feriado, nós estamos fazendo de casa. Mas fiquem à vontade para acompanhar aí, para deixar seus comentários no chat. Bom, ó, o Olívio. Oi, Olívio, boa noite, viu? Para você também. Seja bem-vindo. Ó, a patroa entrou. Ah, Boa noite. oi, Luciane, boa noite, tudo bem? Ah, tô... Ela fica em outro cômodo, Thales, senão ela não consegue fica, prestar atenção. é normal, né? Dá aquele delay também, né? Porque a gente falando, e depois Ah, leva uns segundinhos para sair no celular, né? Aí se ficar junto, não, vira ela fica, bagunça mesmo. a gente fica longe aqui na casa para que ela ouça o mínimo possível para não ficar bagunçado. É normal, é. É isso aí. Ó, o Renato colocou o nome da Maristônia, do Cabeça, o Renato Manfred, o pessoal todo dele aí. Então é isso aí, gente. Vamos lá? Vamos lá Quer então, gente, começar, Andrezão? começar? Pode deixar. Vamos lá. Deixa aí que eu toco. Depois eu te chamo no final. Como vocês estão, meus amigos? Estão bem? Curtiram o feriado? Passaram muito calor? A gente passou aqui.
Hoje o tema, gente, é um tema que a gente ouve, a gente tende a ouvir mais até, né? É o tema disciplina, né? E eu vou tentar abordar esse tema hoje de, de vários enfoques, de vários lados, além daqueles lados que a gente costuma abordar normalmente, para ver se a gente, juntos, aprende alguma coisa, vamos aprendendo coisas complementares, né? E para começar, eu queria ler um poema, né? Eu acho que um poema sobre disciplina, do Cornélio Pires, tá bom? E aí eu vou ler, vou fazer a prece e depois a gente entra no tema, para a gente aclimatando, vamos dizer assim, no tema. Como a Elke escreveu aí, não esqueçam da aguinha, peguem a garrafinha de água para filtrar, para fluidificar e para a gente ter uma água fluida durante a semana, né? Então vamos lá. Assunto de disciplina. Você quer saber de nós, meu prezado João Messina, como se anota no além a questão da disciplina. Tema difícil, meu caro, pois disciplina é dever, mas isso enquanto entre os homens não é fácil de saber. Veja, conosco na terra, sem que a verdade se torça, o corpo já lembra em si uma camisa de força. O mundo é um quadro formoso, mar e céu, fonte e verdura, pomares, roças, jardins, no tempo em rota segura. Mas por dentro, em cada canto, se o trabalho nos consola, embora a luz que nos cerca, o mundo parece escola. Se vivermos descuidados, deixando as horas em vão, surgem testes retardados e lutas de revisão. A prova que se recusa é caminho a desamparo, ensinamento esquecido, mais à frente custa caro. As casas lembram colégios de planos renovadores, os habitantes recordam alunos e professores. Todo aquele que se esquece do que lhe cabe fazer descamba no prejuízo, tem sempre muito a perder. Lembre Antônico do Prado, na fazenda Couro Danta, morreu sem necessidade, com 2 bifes na garganta. Comia sem disciplina nosso bravo Altamirão. Desencarnou num jantar com pesada congestão. Renegando o tratamento, depois de uma cirurgia, finou-se Joana comendo meio pote de ambrosia. Almoçando esfomeada, lá se foi em a Castorinha, depois de engolir sem pausa 9 latas de sardinha. Abusando de chá quente, Calinério de Alcobaça, de xaropes contra a gripe, mudou-se para cachaça. João bebeu pinga com mel, quando o enfermo na restinga. Já melhor largou do mel, mas nunca largou da pinga. Você recorda a penúria do Silorico Machado, vivendo sem disciplina, faleceu desempregado. Para tratar da enxaqueca, medicava-se em frosina. Desrepeitando os remédios, arrasou-se em cocaína. Gastava como ninguém nosso rico Adão Mazola, desprezando a disciplina, faleceu pedindo esmola. Por bagatela na rua, irritava-se Lesbão. De tanto se enraivecer, morreu de uma obsessão. Lembre-se, nos quadros da terra, que recordamos a dois, onde surge a indisciplina, tribulação vem depois. Não creio que a morte mude esse caminho ilusório. No além, quem não se respeita é gente de purgatório. Discipline, caro amigo, seu tempo, corpo e função. Quanto mais ordem na vida, mais vida de elevação. Cornélio Pires. E com essas mensagens, então, sobre a disciplina, meus amigos, vamos deixando os nossos problemas para fora e vamos nos concentrar hoje nos nossos ensinamentos. Vamos aqui agradecer a todos os nossos guias e mentores que nos permitem estar aqui conosco nesta reunião online. Que possamos, portanto, aprender e receber todas essas energias do bem que os nossos guias, nosso Mestre Jesus sempre nos manda. Que assim seja.
Então, meus amigos, não é legal esse poema de Cornélio, né? Esse poema, né, quando eu estava lendo, escolhendo para a gente começar, né, me fez refletir o quanto a disciplina está em várias coisas da nossa vida para ter sucesso. E assim, gente, é tão importante a disciplina que às vezes a gente não se dá conta. Nós brasileiros, para começar, a gente tem uma disciplina que a gente até brinca com os outros povos e tudo mais, mas na prática é uma disciplina brasileira. Tipicamente, todo brasileiro tem essa disciplina em geral, que é a disciplina do asseamento. Nós somos um povo limpo, nós tomamos muito banho. Provavelmente isso foi desenvolvido por causa do nosso calor aqui, de sermos tropicais. Se a gente não fizesse assim, seria insuportável, né? Mas nós somos um povo limpo. Aonde vamos? No frio mesmo, tá congelando, a gente está lá tomando nosso banhinho, escovando o nosso dente 3 vezes ao dia, né? Cuidando, cuidando de tudo. Nosso país é o país que tem mais dentistas do mundo, né? Porque a gente cuida dos dentes, a gente toma banho. Então, olha que coisa interessante, né? A gente que é tão indisciplinado, é famoso por ser um povo indisciplinado, temos disciplina em um item que a maioria dos povos não tem. Repararam? Então, quando a gente fala da disciplina, que é o nosso tema de hoje, a gente pode ser muito disciplinado para algumas coisas e totalmente indisciplinado para as outras. E isso para mim foi uma novidade, porque eu sempre pensei a disciplina como um dom, que a pessoa ganhava esse dom e a partir daquele momento ela era disciplinada em todos os fatores da vida. E não é assim. A gente acaba treinando a nossa disciplina em cada segmento da nossa vida. No segmento profissional, no pessoal em casa, no pessoal nos altos cuidados, como banho, escova de dente, e aí por cima, e aí vai. No religioso, quando a gente vai, se programa a ter um trabalho e frequenta, né? Então, em cada área da nossa vida, a gente pode dar uma notinha aí para a nossa disciplina. E aí, a gente vai falar um pouco disso e vai estudar um pouco também hoje o que é disciplina. Se vocês fossem me definir disciplina, como vocês definiriam? Eu, quando pensei nisso, eu falei assim: disciplina é você executar os seus combinados. Eu combinei que vou trabalhar todos os dias lá com a empresa e tudo mais. Então eu vou lá, então eu tenho a disciplina de ir trabalhar. É, isso. Executar os combinados faz parte da disciplina. Quando a gente né, se define que vai numa academia fazer exercício, né, a gente está combinando a gente está fazendo a disciplina do exercício físico. O Rogério aqui, né, eu não sei nem se eu tinha dado boa noite para você, Rogério. Boa noite. Escreveu aqui que seguir regras é disciplina. Também é. Faz parte da disciplina a gente seguir as regras. Se eu combinei uma coisa e essa regra está implícita, né? A gente está sendo disciplinado. Olha, a gente vai estar todo dia, vamos fazer o evangelho no lar todo dia no domingo às 8 horas da noite. Isso é uma disciplina, a gente está seguindo uma regra, né? E é uma regra que a gente, não necessariamente é uma regra que outra pessoa impôs para nós, é nós que decidimos seguir. A disciplina tem uma diferença em relação à obediência, que também é seguir regras, né? Que é eu defino as regras que eu vou seguir, então eu sou disciplinado. Obediência, eu sigo as regras que me foi obrigado. Então, quando a gente é adolescente, a gente está testando, né? A gente briga com todo mundo que a gente não quer seguir regras que nos impuseram. Então a gente fala, esse moleque é indisciplinado.
Não, esse moleque, por enquanto, ele só não é obediente. Ele vai ser indisciplinado quando ele não seguir as próprias regras que colocou para ele, né? A Tânia que colocou, a Tânia colocou aqui, ó, que é criar vergonha na cara. É um jeito de ver também, porque a gente combina tanto com a gente mesmo, né? Aí a gente não cumpre nunca, a gente fala que falta vergonha na cara. Mas, né, gente, eu queria ir mais longe hoje do que essa disciplina. O Reinaldo falou que é responsabilidade. É responsabilidade, sim. É responsabilidade consigo, conosco mesmo, né? Ou seja, a única pessoa que sai ganhando, única não, a primeira pessoa que sai ganhando com com a melhoria da nossa disciplina, somos nós mesmos. E é aí que começa, eu vou lembrar uma historinha para vocês que talvez alguns de vocês não saibam. Eu já comentei algumas vezes na casa, né? Primeira vez que eu entrei no centro, no plano maior, era uma palestra sobre disciplina. E eu me encantei porque eu acredito que a reforma íntima só acontece por causa quando a gente tenta praticar disciplina. Você não vai sair de chegar na perfeição se você não adquirir a disciplina em todas as áreas da vida, né? Então a palestra era sobre disciplina. E o Clóvis, no dia, falava assim, que o Emmanuel disse para o Chico que para ser um bom espírita e tudo mais, precisava de 3 regrinhas. E as 3 regrinhas eram disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, era tudo que precisava para você se tornar um bom espírito, né? Mas vamos lá. O que é disciplina além disso, né? Comprometimento, a Elka falou. Isso mesmo, disciplina faz parte de você ter comprometimento, mas a disciplina, ela tem em si vários componentes que a gente vai tratar deles aqui hoje. Ó, a disciplina, para você ser um cara disciplinado, você precisa ter autocontrole. Você já viu um descontrolado ter disciplina? Uma pessoa que não resiste à bebida consegue ser disciplinada? Uma pessoa que não controla a boca consegue ser disciplinado? E aqui, por exemplo, em falar palavrão. Não consegue falar uma frase sem falar palavrão. Ela consegue se disciplinar numa fala? Não. Então, para a gente ter disciplina, a primeira coisa que a gente precisa ter talvez seja o autocontrole. Então, a gente vai desenvolver, né, a nossa autogestão naquela item que a gente quer melhorar a nossa disciplina. Aí a gente vai para outro lado. Se eu estou começando a me controlar, eu consigo me controlar, não cometo mais esse erro, eu preciso agora de um outro fator, da consistência, que é aquela regularidade. Porque aí a disciplina começa a mostrar o valor que ela mais tem, que é criar um processo, né? Ou seja, você começa a melhorar porque você tem consistência naquilo que você está fazendo. Você tendo consistência, você começa a ganhar músculos, é aquilo da academia. Pense comigo, você indo a cada 15 dias na academia funciona? Não funciona. Todo mundo sabe disso. Fazer regime só às segundas-feiras funciona? Não funciona. Estudar a doutrina espírita só na quarta-feira e tomar um passe funciona? Ah, se alguém pensou aqui que funciona para mim, vocês acreditam que academia uma vez por mês também funciona, que escovar o dente uma vez por semana também funciona, que tomar banho uma vez por semana funciona. Repararam? A gente às vezes coloca regras na nossa vida que são inconsistentes entre elas. Então eu quero evoluir na academia, eu vou 4 vezes por semana. Mas no centro, que eu quero evoluir moralmente, eu só dou atenção 1 horinha por semana. No, no regime que eu quero emagrecer com a minha consistência, eu só faço regime de segunda. Não vai funcionar, gente. Então, a disciplina precisa de consistência, de dedicação.
E aí, aos poucos, ela vai construindo aquele resultado que a gente tanto espera. Porque a disciplina, na verdade, a gente utiliza para conquistar alguma coisa. A gente fala assim, e por que eu preciso da disciplina? Porque você quer conquistar alguma característica, algum talento. Você não faz, a gente não é disciplinado por nada. A gente é disciplinado no banho porque a gente não quer ficar fedido. A gente é disciplinado no escovar os dentes para não perder os dentes. A gente é disciplinado em ir trabalhar todo dia porque tem um boleto para pagar. Então, toda vez que a gente está ligado na disciplina, a gente está querendo um objetivo. Legal. Vocês sabem, já pensaram nos objetivos de vida de vocês? Pergunta difícil, né? Então, como que a gente vai desenvolver a disciplina se eu não tenho objetivo? Aí vai ficar difícil de ter consistência. Vou traduzir, vou falar de outro jeito a mesma coisa. Quero comprar um carro. Começo a guardar dinheiro. Então, como que eu quero comprar um carro daqui a um ano? Ou eu não tenho, estou começando a trabalhar e o meu primeiro objetivo é comprar um carro. Primeira coisa, preciso de um trabalho. Preciso ter consistência no trabalho. Segunda coisa, o dinheiro que eu recebo, eu tenho de reservar um pedaço para virar a entrada do carro ou para ser o carro inteiro. Então, eu tenho que ter consistência, disciplina de guardar dinheiro pelo período até eu conquistar o bem. Agora, vamos levar isso aqui para a nossa vida aqui no plano maior. Qual que é o nosso objetivo? Não é em busca da perfeição de Cristo? Mas cada um tem o seu caminho para isso. Uns é tratar o defeituar primeiro, outros é perdoar, outros é fazer a caridade, com mais intensidade. E aí, gente, cada um tem o seu caminho de reforma íntima para seguir. Mas a gente já parou para discutir esse objetivo mentalmente e aplicar disciplina nele, ou a gente está fazendo assim, sem pensar? Porque outra coisa que a disciplina requer, então eu já falei do autocontrole, já falei que a gente tem de ter consistência, né? A gente tem de ter, então, uma ordem, uma estrutura para aquele processo que a gente quer adquirir, a gente conseguir aplicar a disciplina. Vamos lá, vamos pensar comigo. A gente consegue ir lá treinar na academia sem ter uma orientação? Se a gente for lá e só fazer os exercícios da louca, do que der na nossa cabeça, a gente vai chegar do outro lado? Né? Então, se a gente vai chegar do outro lado, a gente precisa de uma orientação, de um profissional de educação física, de um personal, de qualquer coisa, mas a gente precisa de uma orientação. Quando a gente está falando de reforma íntima e a gente está falando, nós temos orientação. Nós sabemos o que precisamos, então a gente precisa ordenar isso. Colocar na nossa cabeça quais são os nossos objetivos. E aí, sim, a gente vai usar a responsabilidade que o Reinaldo colocou para estruturar a nossa disciplina. Então, vejam, gente, que a disciplina não é só um processo que a gente vai executar regras ou ordens e a gente é disciplinado. Não. A disciplina se constrói baseado num planejamento de objetivo que a gente quer. E aí, gente, vai ficar muito mais simples ter a gente chegar lá do outro lado. Porque aí a gente vai conseguir estabelecer o que o Rogério acaba de escrever, que é o foco. Porque a gente já tem o autocontrole, a gente já tem a consistência, a gente criou o nosso ordenamento do que a gente quer fazer, ou seja, os processos que a gente quer seguir, o caminho que a gente quer seguir, e aí a gente não vai perder o foco, porque a escada não fica muito grande. Se você pensar
que você quer ser perfeito igual Jesus, e essa disciplina que você vai buscar é muito longe. Mas se você pensar que hoje o teu primeiro objetivo, e você vai ser disciplinado nesse objetivo, somente hoje você não vai falar mal de ninguém, é um objetivo alcançável. Né? A gente vai conseguir chegar do outro lado. Repara como uma coisa fica mais simples? Porque a gente estruturou. A gente está construindo a nossa casa pelo alicerce, a casa da disciplina. Aí a gente vai ter o foco. E o foco o que, que é? A gente se concentrar no nosso objetivo. Por isso que chama foco. Não é ser disperso. Então eu quero cuidar da minha maledicência. Ou eu quero cuidar das minhas mágoas, eu vou me livrar das minhas mágoas. Então essa vai ser minha disciplina. Eu vou trabalhar na doutrina para resolver e melhorar na minha reforma íntima. Então eu já tenho praticamente todo o processo da disciplina formado. Agora eu preciso do quê? Da persistência. Porque depois de tudo isso, o resultado não aparece do dia para a noite. O regime não funciona numa semana. Os músculos, as dores lá na academia não diminuem no primeiro mês. Do mesmo jeito que a nossa reforma íntima não acontece de uma hora para outra. Faz sentido isso para vocês? Essa lógica para a gente montar a disciplina e chegar do outro lado faz sentido? Então, aí eu já tenho o meu foco, eu já estou persistindo, mas sabe o que falta ainda? A minha capacidade, a nossa capacidade de se adaptar. É, porque quando a gente está nesse processo, a gente não tem habilidade ainda, né? Então, qualquer probleminha pode tirar a gente do eixo. Então, eu tenho disciplina, eu tenho foco, eu tenho persistência, tudo isso, mas deu uma unha encravada. Aí eu paro tudo. Porque eu ainda não sou capaz de me adaptar. Então, eu prometi que eu não ia falar mal de ninguém hoje, mas foi justo hoje que eu tomei uma fechada. Aí eu não aguentei. Mas uma fechada é demais, eu tenho de falar mal do motorista alheio. Então, quando eu estou treinando a disciplina, eu tenho de entender que nem tudo vai ser perfeito e que eu vou ter de me adaptar para conseguir chegar do outro lado. E é mais fácil do que parece. Porque o objetivo da disciplina não é ser do dia para a noite perfeito. É ter a consistência de buscar o treinamento o tempo inteiro para chegar do outro lado. Mas eu posso dar outro exemplo. A gente está na academia, a gente ia fazer um exercício de perna, quebrou a máquina de perna, a gente faz o exercício de outra maneira. Tô lá, vou tomar banho, queimou o chuveiro. Bato na casa do vizinho, mas a gente vai tomar banho. Brasileiro vai tomar banho gelado até, só não vai tomar banho sem água. Aí vai tomar de paninho. Então, gente, tem áreas que a gente tem todos os processos da disciplina tão bem executados que a gente nem percebe. Eu tenho certeza que vocês podem pensar aí em coisas que vocês fazem com disciplina e nem percebem que era um processo de disciplina. Quer ver as donas de casa daqui? Se vocês não têm um bando de disciplina na casa, lavam a roupa todo tal dia, passam a roupa tal dia fazem tal coisa, não é assim? Segunda é um dia de fazer isso, terça é o dia de fazer aquilo, quinta é o dia de fazer aquilo, né? A gente coloca as coisas todas num processo funcional. Então, a disciplina vai permitir, com toda essa estruturação que a gente fez, a gente conquistar novos talentos. E aí, quando a gente ganha esses talentos,
A gente faz no automático. A gente não sente mais. Então, a gente vai chegar na última, praticamente aqui, indo para o final, a gente vai chegar num lugar que é o seguinte: tudo que a gente já adquiriu a competência não parece mais que é uma obrigação, que é uma disciplina. Aquela pessoa que se educou a não falar mais palavrão, ela não sente falta de falar palavrão. Ela é disciplinada? É disciplinada em não falar palavrão, mas aquilo virou automático. Já aprenderam a andar de carro, né? Dirigir carro. No começo não fica pensando, põe o pé aqui, põe o pé ali, muda a marcha, tira, faz isso. Você sai até cansado do carro, né? Nossa Senhora, como é difícil fazer isso. Passa uma semana, um mês, 2 meses, se a gente dirige tão no automático, a gente pergunta assim: "Ah, como que eu cheguei aqui? Eu dirigi? Será que eu parei no farol?" É a mesma coisa, gente. Só que em outras áreas da nossa vida. Então, resumindo aqui, porque eu quero tocar num outro ponto aqui que é legal, que conecta nisso. Assim, a disciplina, a gente só vai construir ela se a gente planejar o que a gente quer de disciplina, qual é o nosso objetivo, qual vai ser o nosso autocontrole, né? Então, quando a gente entra numa dieta, a gente se propõe o seguinte: meu autocontrole é só comer o que está escrito ali. No começo vai ser difícil, depois eu vou me acostumar e vai ser igual aquela pessoa que falava palavrão e parou de falar palavrão. Não vai sentir diferença. E aí vocês vão me perguntar ou não, estão pensando aqui, né? E se eu não tiver disciplina, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer as consequências da falta daqueles talentos. Então, como na nossa história do início ali do Cornélio, se a gente não para de comer, a gente morre de congestão. É por causa que eu não tinha disciplina? É. Mas na prática é porque você não parou de comer. A mesma coisa com todas as áreas da nossa vida. Se você parar de tomar banho, você vai ficar sozinho, porque você está tão fedido que ninguém chega perto. Então, gente, quando a gente estiver pensando, né, em conquistar qualquer coisa na nossa vida, entre condição física, entre condição financeira, ou espiritual, ou moral, ou de equilíbrio, tem de ter disciplina. Ninguém, né, vai falar assim: ó, conquistei ABC, mas eu conquistei isso durante 10 anos na pura sorte. Não existe, gente. A gente só vai conseguir as coisas com a disciplina. Não adianta, gente. É assim que funciona a vida. E não tem como escapar disso. Infelizmente, é assim que funciona. O, o que eu queria completar aqui com vocês é o seguinte assunto. Lembra, eu já fiz uma conversa aqui com a gente que eu falei que a felicidade, segundo o filósofo chamado Kant, era fazer o que não era fazer exatamente o que não queríamos. Não, felicidade não, perdão, liberdade. Era fazer exatamente o que não queríamos, porque aí nós seríamos livres. Ou seja, que a felicidade está, a liberdade está ligada à capacidade de executarmos os nossos deveres. E isso está diretamente associado ao que eu estou falando da disciplina. A disciplina nos permite executar as coisas que não temos tanta habilidade, mas devemos fazer, e com isso termos a liberdade de fazer o que a gente gosta. É isso que conecta tudo, gente. É muito importante quando a gente está falando aqui, né, que a gente se preocupe com
com os nossos objetivos. A gente não viva a vida apenas por viver. Ou num estado de pedir o tempo inteiro porque não consegue controlar a vida. Então, a disciplina faz com que a gente tenha novamente o controle da nossa vida. A vida não é um mar de rosas, a gente sabe disso. E um dos pontos importantes para a vida ter controle, né, é a gente discipliná-la, disciplinar o que nós vamos fazer. Faz sentido? Me ajudem, gente. Vocês concordam comigo? Vocês já tinham pensado a disciplina por todos esses ângulos? Que para a gente adquirir disciplina, a gente tem de planejar ela? Né? Porque se a gente não planejar ela, não vai ter jeito. Né? Assim, gente, o que eu quero que a gente, o que eu gostaria de a gente sair aqui meditando hoje é assim: tem áreas da nossa vida que a gente só tá levando, que a gente não está parando e planejando essa área para a gente evoluir. Tem área da nossa vida que a gente passa só reclamando, como se a gente quisesse ficar cheiroso sem tomar banho. Então, não dá para a gente falar que a gente não tem disciplina. A gente tem. Muitas áreas da nossa vida a gente é extremamente disciplinado. O que acontece é que tem áreas da nossa vida que a gente deixa lá. Exatamente. Não tem êxito em nada na vida se não tiver disciplina. Aí a gente fala assim: "Ai, eu sou um coitadinho aqui nesse área aqui, ó. Ai, com os meus filhos eu não consigo me entender. Deve ser um karma." Lógico que é um karma, gente. Mas qual é a nossa disciplina? O que que a gente está se preparando? O que que a gente está tendo de autocontrole? Vou lembrar de novo, né? O autocontrole, o que a gente está fazendo de consistência, de ordem, de responsabilidade, foco e persistência e adaptação para construir a nossa disciplina, para construir o nosso relacionamento que está ruim com o nosso filho, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Então, quando a gente junta toda a disciplina e pega ela por todos esses ângulos diferentes, é mais simples de chegar lá. Não é difícil. Não é apenas, como eu posso dizer aqui de outra forma, né? Não é não é uma coisa que vai acontecer do nada. Aí, gente, quando a gente está lá nas nossas orações, no Evangelho, no plano maior, pedindo ajuda, né, aos nossos guias e mentores, eu, eu imagino que eles estão assim. A nossa vida é uma academia para treinar a nossa alma. Aí a gente fala assim, puxa, quero ser melhor em tal item. O que que os nossos personal trainers da vida vão fazer com a gente? Ah, vai para aquele exercício lá e aumenta a carga, repete 30 vezes. E não adianta reclamar, porque é isso que você precisa para ficar forte. Viu? Isso é a vida. A gente está treinando cada um num exercício diferente. Tem dia que é de perna, tem dia que é de braço, tem dia que é né? Que é de perna de novo. Tem dia então que vai treinar a nossa tolerância, tem dia que vai treinar a nossa paciência. Tem época de vida que vai treinar a nossa capacidade de perdoar, de se resignar, né? De ter paciência, porque a gente está numa grande academia espiritual. E para a gente sobreviver numa academia, né, a gente só vai conseguir com com muita disciplina, com muito esforço, com muita consistência.
Era isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Queria conversar com vocês sobre isso. Carlos Cabeça, boa noite, meu querido. Espero que esteja tudo bem contigo. Será que o Thales está por aqui? Vamos chamá-lo de volta? Ah, está aqui o meu amigo. Tá Tudo bom, aqui, tá Thales? aqui. Tudo bem, Muito estava acompanhando obrigado, gente. atentamente. Muito obrigado, pessoal. Até domingo, que é nós de novo, né, Thales? Acho que é nós dois de novo, né? Eu, pelo menos, sou. Hum, preciso acho que. Não, domingo não. Acho que não sou eu, não. Preciso confirmar. Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas. Oi? Não, não tem problema. Olha pra minha Não tem problema. Eu estarei secretária aqui. sabe tudo. Eu acho que o meu é no outro. Acho que é dia 26 ou 27 o meu. É dia 26, dia vinte e É. seis, dia 26. Muito Então tá obrigado, bom, mas gente. você está Obrigado pelo aí. carinho de sempre. Thales, fica contigo a bola agora. Muito bem, pessoal. Vamos agradecer o André pela excelente palestra. Eu gostei muito. Eu acompanhei aqui direitinho. E pode ficar, viu, André? Vou só fechar seu mic aqui para não ter ruído. Mas se quiser falar, você abre e fique à vontade, tá bom? Vou deixar você aí. Vamos chamar o nosso Mestre Jesus aqui. Ó, ele aí! Está aí nos abençoando. A gente começar as nossas vibrações à noite, tá bom, pessoal? Enquanto eu estou falando aqui, chamando o Mestre Jesus, espero que vocês tenham colocado as aguinhas para fluidificar. A minha já está pronta aqui. Preciso reconhecer que eu já tomei metade da minha água para fluidificar, mas faz parte. Depois eu encho, dou aquela agitadinha e o fluido mistura tudo de novo e tá aí. Tá bom? Ó, a Aninha gostou muito da sua palestra, viu, André? Escrevi muito para ela. O pessoal tá tudo agradecendo aqui, gente. É isso aí. Vamos lá, gente. Deu um tempo aí para pegar a aguinha? Então vamos começar nossas vibrações da noite, por favor. Vamos fechar nossos olhos. Nos acomodar confortavelmente nas cadeiras, onde estamos sentados, nas poltronas, no sofá, na cama, onde vocês estiverem, não tem problema, gente. Vocês podem assistir as nossas orações e nosso evangelho quando vocês quiserem, fiquem à vontade, viu? Mas agora é o momento da gente se acomodar confortavelmente, né? Descruzar as pernas, descruzar os braços, porque isso ajuda nas nossas vibrações, né? Na fluidez das vibrações. Então vamos cruzar aí, tá bom? Fechar nossos olhinhos e elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos então, meus irmãos, começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Que os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, cheguem à paz mundial, busquem o cessar-fogo nos locais de conflito, né? Israel, faixa de Gaza, ali um pedaço do Líbano, Hezbollah, ainda na Ucrânia, né? A gente tem algumas regiões em conflito ainda. A Síria ainda tem um conflito interno, né? Alguns países da África, na Líbia. Então vamos vibrar por todos os países com conflito armado, que os dirigentes possam receber a luz de Jesus, né? Eu sei, por exemplo, que Israel não é cristão, não é verdade? Eles são judeus. Mas não importa, porque o nosso mestre é único. Ele vai estar lá abençoando, ou pode ser que ele utilize de alguém que seja mais familiar para os judeus, que também os abençoe lá, mande um dos seus mensageiros, que seja mais aceitável lá para os muçulmanos da faixa de Gaza, para aquela região, para que ilumine o coração deles e buscam cessar-fogo, para que aqueles irmãozinhos, independente da nacionalidade, da religião, que estão sequestrados, possam ser libertados e que nós possamos ter mais brevemente possível um cessar-fogo, buscarmos a paz mundial, né? Vamos vibrar
pela nossa nação, o Brasil. Que os dirigentes da esfera federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da população, possam ajudar os mais necessitados, mas que possam proteger a população como um todo, fazerem os trabalhos adequados para que cada região mais precise. São muitos municípios aqui no Brasil, a gente sabe, cada um tem uma sua necessidade específica, então que esses dirigentes possam ser abençoados, iluminados, bem intuídos, para que nós possamos fazer o nosso país evoluir e se tornar aí, quando possível, um país de primeiro mundo, com redução da desigualdade, redução da fome, redução da pobreza, que nosso Brasil possa ter emprego para todos que buscam seu emprego. Então vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas delegacias de polícia, pelas prisões, por aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens, estão pagando suas penas, que eles possam se arrepender de seus erros, cumprir suas penas em paz e voltar a conviver em paz também com a sociedade. Vamos vibrar pelos hospitais, casas de saúde, onde houver um leito de dor, que esses irmãozinhos recebam a presença de Mestre Jesus, o milagre da cura, para que Jesus possa intuir os seus médicos para buscar o melhor tratamento, aquele tratamento que será mais eficaz e com menos dor, mais indolor possível, para que esses irmãozinhos possam voltar a conviver com seus familiares, gozando de plena saúde o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças. Quero essa oportunidade de crescer, se desenvolver, frequentar a escola e se tornarem pessoas de bem, que possam receber uma educação adequada e que tenham oportunidades para se tornarem, para formar suas famílias, para crescer e dentro da sua educação se tornar pessoas de bem para ajudar no nosso país, ajudarem a população como um todo, que as crianças são o futuro, não é? Então nós temos que vibrar muito pelas crianças. Vamos vibrar também pelos idosos. Os idosos que podem estar numa casa de repouso, num asilo, possam estar na casa de um parente, possam estar nas suas próprias casas, que todos eles sejam abençoados, que eles possam aproveitar seus últimos anos de vida gozando da melhor saúde possível, sem dores, que os seus enfermeiros e cuidadores, mesmo sejam familiares ou particulares, sejam abençoados também, que possam ter muita paciência para cuidar desses irmãozinhos idosos que realmente precisam dessa ajuda. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Drogas, cigarro, álcool, jogo. Que esses irmãozinhos possam receber Jesus no coração, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. E que esses irmãozinhos, quando necessário, aceitem ajuda, aceitem a internação se necessário, para que possam, com ajuda, se livrar de seus vícios o mais brevemente possível. Vamos agora vibrar pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, desabrigados, pelas ONGs, albergues que os acolhem. Que esses irmãozinhos tenham a oportunidade de um prato de comida, tenham a oportunidade de uma cama, tenham a oportunidade de um banho quente, tenham a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles aceitem a ajuda, que eles possam ser ajudados a voltar a serem resgatados dessa vida de morador de rua, às vezes um familiar próximo. Muitos desses irmãozinhos às vezes são viciados e precisam se livrar dos seus vícios. Outros desses irmãozinhos são desaparecidos, têm algum problema de memória, às vezes mudou, viajou, trocou de cidade, e aí é dado como desaparecido, que eles possam ser encontrados. Muitas vezes a família deles está em outra cidade, mas busca esse irmão, não tem ideia, porque olha o tamanho do Brasil, é um país continental. Imagina um irmão
do Nordeste, do Centro-Oeste, que veio aqui para São Paulo, acabou não dando certo e foi morar na rua. Como que essa família vai achar? Então a gente tem que pedir por eles, pedir a bênção, pedir luz e orientação para as famílias para que achem esses irmãozinhos, né? E que qualquer irmãozinho que seja morador de rua, que possa o mais brevemente possível deixar essa dura vida de morador de rua. Vamos vibrar também pelos irmãozinhos com doenças crônicas, com doenças incuráveis que ainda não tem cura, né? Como Alzheimer, Parkinson, doenças de pressão alta, colesterol alto, problemas com aqueles irmãozinhos que têm problema com glicemia, né? Diabetes, né? Problemas de reumatismo, aqueles problemas de locomoção, dificuldade de locomoção, dificuldade de movimento. Câncer, obviamente, né, que tem tratamento, muitas vezes você precisa arrancar o órgão. Aqueles irmãozinhos que estão precisando de transplante, né, que estão na fila do transplante. HIV positivo, doença de Chagas, problemas neurológicos, né, também. Alguns irmãozinhos que têm depressão profunda, que têm muita ansiedade, que muitas vezes são doenças controladas, mas que não têm uma cura definitiva, né? Que passam por ciclos de melhora e piora. Então vamos vibrar muito por esses irmãozinhos com todos esses tipos de doença crônica que precisam muito de ajuda, que precisam de paciência, de quem convive com eles, né? E que eles possam passar o resto de suas vidas aí numa condição mais positiva, uma condição mais saudável, com redução dos ciclos de fase ruim, né? Ou que possam tomar seus remédios para prolongar a sua vida e que possam passar por esses momentos sem muita dor. Às vezes a gente não tem como simplesmente eliminar a dor, mas se a gente puder reduzir, a gente vibra e ora por todos esses irmãozinhos. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças, que possam ser encontrados por essas ONGs, esses órgãos de busca de irmãozinhos, né? Eu já vi casos aí. Hoje a internet ajuda muito, né? Já vi gente que apareceu no fundo de um vídeo e uma pessoa, é meu pai, eu conheço. Pessoa que viu pela internet, entra em contato. Ou quando você gravou esse vídeo, já conheço casos assim. E resgatou. Também por isso que a gente ora muito. Para que essas pessoas sejam iluminadas para serem encontradas. Que as famílias também sejam iluminadas para encontrar, né? Porque, gente, nada na vida é coincidência. Ai, que coincidência, eu tava vendo. Não, é iluminação. É o plano espiritual atuando, é oração. Então, às vezes, eles esquecem de orar, mas nós estamos aqui orando por eles. Vamos também orar e vibrar pelos nossos irmãozinhos desencarnados, aqueles que desencarnaram mais recentemente, ou aqueles que já estão desencarnados, que as correntes do plano espiritual possam resgatá-los, quem ainda não foi resgatado, com muita luz, possa ajudá-los, levá-los para uma colônia, para que eles sejam orientados, acolhidos e ter o perispírito recuperado, né? Vamos também vibrar agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles cujo nome está aqui na lista do chat, aqueles cujo nome está nas caixinhas de vibração lá do centro, aqueles que nós sabemos o que eles realmente precisam, vamos pensar neles e vamos mandar as coisas exatas que eles mais precisam, mandar uma vibração muito positiva, mentalizando o que eles realmente precisam para ir a coisa correta, no ponto certo, para a gente atuar e solucionar o problema o mais brevemente possível. E também não podemos deixar de pedir por nós mesmos, pela nossa casa. Então vamos pedir que a luz de Jesus, que a luz branca, higienizadora, forte, que a luz de limpeza invada pelas portas e janelas todos os cômodos da nossa casa, limpando, higienizando, abençoando e protegendo, para que a nossa casa, cada dia mais, seja um lar de Mestre Jesus. E vamos pedir por nós mesmos que tenhamos uma continuação de semana abençoada, vamos voltar a caminhar
amanhã já é dia de trabalho e que nos vemos no domingo, né? Domingo tem mais vibração e a gente pede de novo. Então, meus amigos, agora vamos somente agradecer. Agradecer a todos os correntes que trabalham conosco, que estão aqui conosco nesse momento de vibração tão maravilhoso, acompanhar a palestra. Agradecer por todas as bênçãos que nós temos recebido, por todos os resgates que eles fazem. Corrente Azul, Corrente dos Franciscanos, Sagrado Coração de Maria, Corrente das Crianças, dos hindus egipcianos, Corrente dos médicos, dos enfermeiros, Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes, Corrente das Moças e todas as outras correntes que trabalham conosco. Vamos agradecer muito e que eles possam continuar nos orientando e nos abençoando. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos, vamos encerrando por aqui. 8h59, estamos no horário. E quero deixar aí uma mensagem de boa semana para vocês. Pode falar, Andrezão, pode falar. Boa noite, meus queridos. Até domingo. Fiquem com Deus. Eu preciso ver na agenda se eu estou no domingo ou não, mas se eu não tiver, com certeza como telespectador eu estarei. Então, até domingo, meus amigos. Um abraço, gente. Até mais. Fiquem com Deus, meus irmãos. Jesus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau.